Aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a segunda lei de Newton, matéria da segunda semana do PET, né? 3 de física. Então, vamos lá um pouquinho, eu vou mostrar para vocês o slide para vocês irem acompanhando comigo aqui o que eu vou explicar, tá bom? Na semana anterior, a gente já começou a ver as leis de Newton, a gente viu a primeira lei, e hoje a gente vai falar especificamente sobre a segunda lei de Newton, que é a lei chamada princípio fundamental da dinâmica, tá? O que essa lei fala? Ela diz o seguinte, que toda vez que o conjunto de forças que a gente aplica sobre o corpo, ele não é zero, né? A gente tem um movimento desse corpo, ou seja, a gente tem uma variação de velocidade, o que promove uma aceleração dele, e isso é matematicamente representado pela fórmula seguinte, que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Ou seja, a resultante de todas as forças que atuam neste corpo sempre vai gerar sobre ele uma aceleração proporcional, né? E a gente vai ver que isso também está relacionado com a massa que esse corpo tem. A força resultante e a aceleração, elas sempre vão ter a mesma direção e também o mesmo sentido. Ou seja, imagina que eu esteja aplicando uma força, né, sobre um armário e eu queira tirar ele do lugar. A partir do momento que eu aplico essa força, ele vai começar a se deslocar, ou seja, ter aceleração no mesmo sentido da aplicação dessa minha força. Então, se eu empurro, né, faço força para a direita, esse armário também vai se deslocar para a direita. Agora, vamos entender um pouquinho essas relações de proporcionalidade que existem entre força resultante, massa e aceleração. A aceleração e a massa, elas são inversamente proporcionais. O que significa isso? Que quanto maior for a massa que o corpo tem, menor vai ser a sua aceleração. Então, olhem aqui essa situação. Eu tenho esse objeto, essa caixa, e nessa situação, esse corpo ele tem uma aceleração A deste tamanho. Então, eu venho e coloco uma segunda caixa sobre esse mesmo corpo e eu faço com que essa massa seja aumentada. Quando eu faço isso, observem que a aceleração ela tem um vetor, né? Ela tem uma intensidade menor do que no caso anterior. Ou seja, com o aumento da massa, eu tenho uma aceleração sendo reduzida. Por isso que elas são inversamente proporcionais. Imagina em uma situação prática, né? Qual seria a diferença entre empurrar um criado e empurrar um guarda-roupa? Né? É diferente a velocidade e a aceleração que esses corpos vão ter, sendo que eu aplicasse a mesma força sobre eles. Tá? Segunda situação que a gente tem é a relação entre aceleração e força. E como eu disse lá no início, a aceleração e a força são coisas que são proporcionais. Isso significa dizer que quanto mais força eu aplico, mais aceleração eu tenho e vice-versa. Se eu aplicar pouca força, eu vou ter menos aceleração. Então, imagina aqui que uma pessoa está empurrando a caixa só com uma das suas mãos, então o corpo vai ter essa aceleração. Se a pessoa já faz a força com as duas mãos, ela está aumentando a intensidade de força, logo a aceleração vai ser um pouco maior. Então, a aceleração aumenta com o aumento de força. Essas são as relações de proporcionalidade. Uma coisa interessante sobre a segunda lei é que sempre que eu faço uma relação entre a força e a aceleração, como eu disse, elas são proporcionais. E isso gera um gráfico de uma reta inclinada, tá? E a reta inclinada que a gente tem aqui, a gente chama esse gráfico aqui, né, de F por A. Aqui no eixo Y a gente tem F, no eixo X a gente tem as acelerações. E sempre quando eu relaciono a força com a aceleração, eu sempre vou achar um valor constante.
que no caso é a massa desse corpo. Então, sempre que eu dividir a força pela aceleração correspondente, eu vou ter a massa. E o valor de massa, ele não se altera com a variação dessa força e dessa aceleração. Ele sempre vai dar o mesmo valor, tá? Por esse motivo, para a gente determinar a inclinação de um gráfico de força por aceleração, a gente pode dividir um dos pontos de força pelo ponto de aceleração e a gente vai determinar a massa, e essa massa vai ser constante em qualquer um dos outros pontos do gráfico, tá? Então, uma vez que eu peguei um dos valores aqui e acho a massa, eu consigo determinar a massa para qualquer outro ponto, para o ponto 1 e para o ponto 3, porque ela vai ser a mesma. Então, de forma geral, né, a inclinação da reta sempre vai ser igual à massa que o corpo tem. Então, eu resolvi aqui fazer alguns exemplos sobre isso para vocês irem acompanhando. Eu vou anotar com a interface que eu tenho aqui, ela não é muito boa, mas o que a gente tem? Um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a de 60 newtons. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Eu quero determinar a aceleração e, de acordo com a segunda lei, a gente viu que a fórmula é força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Não reparem não que eu estou tentando escrever com a interface do mouse. A força resultante nesse caso aqui é 60. A massa é 4 e eu quero achar a aceleração. Observem que aqui já deu a intensidade total da força, né? E eu já vou encontrar a aceleração utilizando a massa 4 kg. Para achar, então, esse número que é o 4, está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 60 dividido por 4. Isso aqui é igual a uma aceleração. Eu quero descobrir a aceleração, então eu vou dar o resultado dividindo 60 por 4, que vai me dar um valor de 15 metros por segundo ao quadrado. Lembrando, né, a aceleração, a unidade de medida padrão sempre é o metro por segundo ao quadrado. Então, esse é um jeito da gente de calcular a aceleração, tá? Mostrando para vocês. Vamos passar para o próximo exemplo. Vou limpar isso aqui. Aqui. Tá falando o seguinte, calcule a aceleração em cada caso, considerando que a massa do corpo é igual a 60 quilos. Eu quero descobrir a aceleração para cada força que tem aqui nesse quadro. Então, eu tenho uma força de 90, 180 e 270. Como a gente viu, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Para achar a aceleração, eu vou dividir a força resultante pela massa. Então, vamos fazer isso para cada uma daquelas opções ali. Então, primeiro para a opção 1, a aceleração. Estou fazendo aqui, gente, desculpa. A aceleração é a força, quanto que é? 90 dividido pela massa. A massa aqui é 60 quilos. Então, a aceleração vai ser 90 dividido por 60, que vai dar um valor, né, vou dividir, né, 90 por 60, e o valor vai dar 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, a minha aceleração é 1,5. Segundo caso, é a mesma coisa. Ali eu vou pegar a força, que no caso é 180, e vou dividir pela massa. A massa é a mesma, 60 quilos. Então, a aceleração vai ser 180 dividido por 60, que vai dar uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a segunda aqui é 3. E, por fim, a 270, né? Para achar a aceleração, eu vou dividir a força, que é 270, pela massa, que é 60,
Dividindo 270 por 60, eu vou achar um valor de 4,5 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui a resposta seria 4,5. Então, o método para achar a aceleração, basicamente, é você dividir a força resultante pela massa do corpo. Então, achamos aí. Vamos para o próximo exemplo. No gráfico a seguir, está representada a relação entre o valor da aceleração adquirida por um corpo e o respectivo valor de força aplicada nele. Com base nas informações apresentadas, determine a massa do corpo. Como eu disse para vocês, a inclinação de um gráfico de força por aceleração sempre vai dar um valor constante igual à massa que esse corpo tem. Então, para eu determinar a inclinação desse gráfico ou a massa do corpo, basta eu pegar um desses pontos e encontrar por meio da fórmula, tá? Então, para a gente achar a massa aqui, a gente vai simplesmente, né, usar a equação que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu vou escolher o ponto 80. Então, o ponto 80 de força está junto com a aceleração 8. Eu poderia escolher o ponto 20 ou o ponto 40, qualquer um deles. O resultado de massa vai ser sempre o mesmo. Então, aqui a força resultante é 80. A massa eu quero descobrir. E a aceleração é 8. Então, para eu achar a massa, eu vou passar esse 8 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então, 80 dividido por 8. Isso é igual a massa. Então, a massa vai me dar um valor de 10 quilogramas. A massa desse corpo é igual a 10 quilogramas. Esse valor também é o valor da inclinação desse gráfico. Então, se eu falasse assim, determine a inclinação desse gráfico, você poderia determinar essa massa, que seria esse valor também, tá bom? Vamos para mais uma. Opa! Essa aqui eu já deixei um pouquinho montada. Um carro com massa de 1.000 quilos, partindo do repouso, atinge 30 metros por segundo em 10 segundos. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variado. Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro. Ele quer achar a força resultante, então a gente tem que achar massa vezes aceleração. Para isso, a gente tem que ter a massa e a aceleração. O que acontece é que aqui a aceleração não foi dada pronta, ele deu o valor de velocidade e de tempo. Então, para achar a aceleração, a gente vai calcular usando a fórmula que a gente já conhecia antes, que a aceleração é a velocidade dividido pelo tempo. Então, eu peguei a velocidade que ele deu, 30 metros por segundo, dividi pelo tempo, e a gente acha aí uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Para achar a força agora, é só multiplicar a massa vezes essa aceleração. Então, a força resultante vai ser a massa, que é 1.000 quilos, vezes a aceleração, que é 3 metros por segundo. 1.000 vezes 3 vai dar uma força resultante de 3.000 newtons. Então, esse é um exercício que é simples, mas que você precisa antes calcular a aceleração para usar a fórmula da segunda lei de Newton. Um outro exemplo que eu vou dar é o seguinte. Sobre um corpo de massa igual a 20 quilos, atuam duas forças de mesma direção, sentidos opostos, que correspondem a 60 e 20 newtons. Determine a aceleração em que esse objeto se movimenta. Então, eu quero achar a aceleração desse corpo. Lembra que a fórmula que a gente usa é força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, eu tenho que ter a resultante das forças que atuam nesse corpo. Para isso, a gente vai trabalhar vetorialmente com as forças. Eu tenho duas forças e, nesse caso, essas duas forças estão em sentidos contrários. Sempre que isso acontece, para achar a resultante, eu tenho que subtrair as duas. Ou seja, eu vou tirar 60 menos 20. Se elas estivessem para a mesma direção e para o mesmo sentido, eu somaria, tá? Nesse caso aqui, como eu disse, elas estão em sentidos opostos. Eu vou subtrair 60 menos 20 e vou achar uma resultante igual a 40 newtons. Para achar a aceleração, eu vou
substituir na fórmula de força resultante. A força resultante é 40, que eu achei aqui. A massa ele deu 20 quilos e eu vou encontrar a aceleração. Então, a aceleração vai ser igual a 40 dividido por 20. Esse número estava multiplicando, passa dividindo. 40 dividido por 20 vai dar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a resposta aqui seria a letra B de bola. Basicamente é isso, tá? Vou terminar com esse exemplo. A gente finaliza aqui a segunda lei e depois a gente continua. Provavelmente a gente vai ver a terceira lei logo, logo. Tá bom? Um beijo. Até!